Ela pega um cachaceiro da cabeça do tamanho dessa cadeira, de tanto beber, o pé parecendo um saco de goma, e transforma num falador da palavra de Deus, irmão. Eu não sou pregador, eu amo falar, anunciar, dizer que Jesus me transformou. E não há, irmão, não há evangelho sem transformação. O evangelho, ele transforma, ele muda, e ele restaura, e ele cura e leva para o céu. Amém? Glória a Deus, vem cá, eu gosto desse cara, ó, sem brincadeira. Glória a Deus. Senhor, nós já nos alegramos, Senhor, nós já oramos, cantamos, pulamos, gritamos. Aleluia, Jesus, muito obrigado por esse momento. Mas agora vai ser falada a tua poderosa palavra, essa palavra que cura, restaura, meu Deus, liberta, Senhor, que nos mantém no caminho. Meu Deus, unge a boca, os lábios do teu filho. Que o tema hoje é relacionamento. Que ele venha, meu Deus, a falar e que nós venhamos a compreender, meu Pai. No nosso coração ela venha fazer morada. E que essa palavra venha nos transformar hoje. Que essa palavra, Senhor, venha transformar a família, lares, meu Deus, num pedacinho do céu. Aleluia, Senhor. Unge, meu Pai. Abençoa o pregador no nome santo de Jesus. Estenda sua mão para cá e diga graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quero desde já agradecer ao irmão Cício, né, por nos estar nos dando essa oportunidade, né? Está aqui, nós iremos apresentar a primeira palavra que está dentro da nossa apostila da família. Tem vários temas, nós selecionamos alguns temas até junho, né? E o primeiro tema é relacionamento. Então, a gente vai trabalhar em cima desses temas. Por quê, irmãos? Porque acredito eu que as outras demais igrejas estejam também falando do mesmo tema. Tudo que a gente quer é que nós possamos estar trabalhando na mesma linguagem, amém? Tá certo? Porque na mesma linguagem a gente já briga, né? Ainda mais quando a gente trabalha de um jeito descoordenado, né? Não estão brigando na Ucrânia e a Rússia, não estão brigando. Praticamente eles têm a mesma língua, né? Mas mesmo assim ainda briga. Então a gente está fazendo tudo como povo de Deus para alinhar, né, os temas que estão sendo direcionados para a igreja. Não pense que é fácil, né? É meio difícil. Desde a questão da criança, do jovem, da mulher, do homem, né? E da família, né? São segmentos que a gente está trazendo, irmãos, para a igreja, para que nós possamos crescer em unidade e fé, amém? Não adianta só a gente crescer, inchar, né? Porque quem faz isso é balão, o balão não incha, né? Daqui a pouco ele seca, quando não espoca, irmão, quando espoca acaba tudo, né? Mas quando incha fica todo enrugado. Mas nós não queremos crescer dessa forma, nós queremos crescer em unidade, tá bom? O que a gente vai trazer hoje é uma palavra parecida um pouco com uma palestra, mas por que isso? Porque a gente vê a questão do tema da família como um tema educativo também. Como é que você educa seus filhos? Como é que você educa a sua casa? Como é que estão os seus relacionamentos, né? Na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja. Como é que estão os seus relacionamentos? Estão bem? Tá show de bola? Graças a Deus. Me parece que está tudo bem, né? É isso que a gente quer, que isso aconteça. Irmãos, eu vou fazer só uma propaganda rapidinho, já passou 15 minutos, eu vou tentar correr aqui, viu? Tem esse panfletinho saciar, está com o pastor aqui. Isso aqui já é para preparar para o próximo saciar, que é outra semana, viu? A gente já trouxe uns panfletinhos para vocês divulgarem, mas só no dia. Traz esse carrinho que está aí fora também, o carrinho aí de mantimento. Bora botar ele logo aqui, fazer uma propaganda rápida, né? Rapidozinho, aproveitar esse momento, gente, que esse momento aqui a gente divulga, tá todo mundo reunido, a igreja tá tão bonita, né? Se você vê daqui, ó, tá tudo mudado, tá tão bonito aqui. Lá vem o Jonilson aí, né? Com carrinho seco, né? Tá vendo, irmãos? Esse carrinho eu botei aqui não foi à toa não, viu? O que tá escrito aí? Pois é, de alguém que está precisando ser saciado, né? Então a gente não quer, nós temos aqui aproximadamente 50 pessoas que podem dar 50 quilos por semana de alimento. No final do mês nós teremos 200, né, quilos. É pouco, não é não? Mas a gente vai conseguir, tá bom?
Então aqui é o plano piloto, não é para trazer alimento, irmão, só no culto de missão não, viu? É para trazer toda semana, todo dia se puder, vir aqui na igreja, traga, sabe? É 1 quilo de arroz, é mixaria, gente, a gente tem dinheiro para isso, tem ou não tem? Tem, o quilo de cuscuz tem de 1,50, tem de 1,30, né, irmão? Eu compro muito. E outra coisa, eu quero ganhar uma cesta básica também, para mandar ela para lá. Eu estou só emprestando meu carrinho aqui, viu? Esse carrinho aqui é ungido. Eu estou emprestando. Esse carrinho é ungido. Né? Gostou? Farinha, tá bom. Já está pensando no churrasco, né? As irmãs me pediram um ofício, está aqui o ofício, está com o pastor também. Aqui conta um pouco da história do projeto, viu? O projeto acontece, está aqui, para vocês compartilharem aí, compartilhar com os comerciantes daqui do bairro, tá bom? Então esse outro aviso que eu tenho que dar, gente, é um curso, é um seminário que nós vamos fazer aqui. É o primeiro seminário de missões e evangelismo. Então é muito importante que a igreja participe, tá certo? A gente quer formar um grupo aqui pelo menos de 30, só na nossa igreja, tá bom? Vocês vão participar? Vocês vão nos ajudar? Invista no seu ministério. Não espere de mim, não espere de pastor, que não vai ser nós que vai capacitar vocês, né? Mas sim o interesse de cada um de vocês. A gente está mostrando aqui o horizonte, a linha do horizonte, né? A gente está mostrando aqui situações para a gente, né, se encher do conhecimento, tá bom? É importante, é o conhecimento que vai nos levar à salvação, irmão. Não vai ser a multidão que vai nos levar à salvação, não, mas vai ser o conhecimento que nós vamos trazer para a igreja, que muitos de vocês vão abrir os olhos, né, para muitas coisas. São coisas simples que a gente precisa estar aprendendo aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pregar aqui nesse período de tempo, né? Porque eu queria trazer um texto muito importante sobre relacionamento aqui. Eu vou tentar trazer isso aqui em 40 minutos, como sempre, tá bom? Eu queria que vocês já deixassem a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 25, 27, 28. 25 é o capítulo, versículo 27, 28. E depois 27, 8 e 9, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28. Aleluia, que bom que as crianças estejam aqui hoje, viu? Culto da família, né? Gênesis capítulo 25, 27 e 28 são os versículos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitava em tendas, ou seja, era uma pessoa, né, caseira. Pronto, Jacó era uma pessoa caseira, tá bom? E o texto seguinte, o 28, diz o que, irmãos? Já está aí. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Deu para entender? Que Rebeca aí amava a quem? Exatamente, né? E o outro papai amava quem? Isaque amava quem? Esaú. Me parece aí que existe aí um contraste nesse texto. Parece que um amava mais do que o outro, né? Um tinha suas preferências. Que me parece aqui, né, que Isaque amava Esaú porque ele caçava, né, e trazia então uma boa caça para alimentar ele, a casa. Enquanto que Jacó era mais preferido de Rebeca, porque Jacó gostava de estar em casa, era um rapaz caseiro. Amém? Deu para entender isso aí? Tem alguma anormalidade nisso aí? Vocês acham que tem? Já tem uma normalidade, né? Gente, o que nós queremos entender hoje, na questão de um relacionamento, como se começa dentro de uma casa, dentro de uma indústria, dentro de uma sociedade, é exatamente que a gente precisa ter esse alinhamento, uma compreensão. E aqui tudo que Deus queria, que esse relacionamento procedesse certo. Para quê? Para que não houvesse divisões, para que não houvesse desentendimento. Mas infelizmente o que aconteceu foi que houve desentendimento, né? Tanto da parte de Jacó como da parte de Esaú. Houve desentendimento dos dois irmãos. Mas se vocês tem alguém que é culpado nisso tudo, o que vocês acham? Ou porque um já nasceu ruim mesmo, né? O primeiro gatilho que foi aqui, ó,
O primeiro gatilho que foi mostrado é que Isaac amava mais Esaú porque ele era caçador, enquanto a mamãe amava mais Jacó porque ele era um menino caseiro. E tem mãe que é assim, está cheio de mamães que gostam de trancar os meninos em casa e tudo, embora Isaac tivesse uma grande promessa por parte de Deus, mas ele atropelou essa promessa, irmãos? Então, o que eu quero trazer para cá, na realidade, é algo que é gerado dentro das famílias, que são exatamente as feridas, que uma vez a gente começou a falar aqui, mas a gente começou em 3 tópicos, mas eu queria só direcionar agora, porque que as feridas emocionais, começam na nossa vida. Por onde elas começam? Geralmente, irmãos, toda ferida precisa ser tratada, porque quem é ferido, fere outras pessoas. Quem é ferido não pode tratar tanto de vidas, Eu vou te ser franco, no momento que eu não estiver bem aqui, eu vou ser o primeiro a desaparecer daqui por um tempo, para me restaurar, para me armazenar, sabe, para pedir perdão para Deus. Eu não quero que as feridas me maltratem, irmãos. Eu tenho outros pecados, cada um aqui tem vários pecados que precisam ser consertados, mas as feridas eu não quero para vocês. Amém? Então, se eu estiver nessa situação, me condicionando assim o meu ministério, a minha vida, os meus relacionamentos, com certeza eu vou fazer mal para outras pessoas. Então, ferida gera feridas. Então, geralmente, essas feridas, elas são geradas, irmãos, com o tempo, com a vida, com o cotidiano, A gente vai, infelizmente, constituir feridas, e a maioria das feridas que são constituídas na nossa vida, irmãos, são ainda quando somos crianças. Eu não sei vocês, graças a Deus, eu tive uma infância massa, A minha mulher também teve uma infância muito show de bola, Ela foi até entalada com uma manga, porque ela pulava de galho em galho, uma mangueira para outra, para pegar a manga. Geralmente as mangas maduras estão lá em cima, Coisa boa está lá em cima, irmão, não está embaixo. E ela se talou com a manga, quase morre, Então, essa era a infância que nós tínhamos. Muitos de vocês tiveram essa infância, não sei, eu tive essa infância, não sei tu, Mas eu tive essa infância boa também. Eu tenho um problema até hoje no meu ouvido, porque eu tomava banho na lama, Eu tomava banho na lama, e os meus amiguinhos também tomavam banho na lama, e jogavam lama um no outro. E jogaram uma vez aqui que entupiu, até hoje eu tenho esse problema, encheu de barro, Então, a infância saudável, isso aí a gente pensa, isso é sujeira, isso aí não sei o que é. Não, irmão, isso é infância. Eu estou começando a minha vida certa, Todo começo, irmão, tem que ser assim. Agora, você quer ter uma história, um final feliz? Então comece com a história certa, desde o princípio. Então, a maioria das feridas, infelizmente, acontece ainda quando crianças. Então a gente vai fazer essa viagem aqui em 3 tópicos, Eu queria que o Jonilson passasse aí no telão, O primeiro, não é vídeo não, viu? É o primeiro cartaz sobre a criança, Viu? É esse mesmo, pronto. É para a gente entender muito, é melhor, viu? A gente vai usar algumas fotografias aqui, para a gente memorizar mais na mente. Toda vez que você olha isso, memoriza mais, sabia disso? Então, as feridas são infelizmente, irmão, começam ainda quando nós somos crianças, se não forem tratadas. Isso não quer dizer que você não pode evitar isso na sua vida. Claro que pode. Todos foram crianças, nós temos criança aqui, e nós ainda estamos em fase de reprodução, amém? Quem está aqui disposto a reproduzir mais menino? Muitas pessoas estão, dispostas a ter mais filhos. Então, porém, se forem ter mais filhos, então comece a cuidar dos seus filhos de uma forma correta. Porque se você não cuidar do seu filho, você vai trazer feridas já desde a infância. Então, o abandono é uma das coisas, irmão, que mais acontece, que causam feridas. Como é que eu abandonei meu filho? Abandonou. Às vezes você trabalha 24 horas e abandona o seu filho. Mas eu compro comida para ele, eu dou roupa, eu dou escola, eu dou tudo, mas abandona o seu filho. Por que você não conversa com o seu filho, Além do outro abandono, que é o abandono de rua mesmo. Quantas crianças não estão feridas? Quantas crianças hoje, infelizmente, são marginalizadas pela sociedade, Por quê? Porque foram abandonadas. Crianças criadas por avós. Eu não sei por que a avó
parece que ela ama 2 vezes mais, né? A gente fala muito em amor, mas amar demais às vezes atrapalha, irmão, viu? Amar demais também às vezes atrapalha. Às vezes a gente ama tanto que não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa cair, né? Uma criança quando cai, deixa ela caída. Ah, não, meu filho vai cair agora, meu Deus do céu, levanta ele. Não faça isso não, porque um dia ele vai crescer. E será que você vai estar do lado dele para levantar ele todas as vezes que ele cair? Então isso aí vai marcando a cabeça, a mente de uma criança. Criação por avós. Quem é avó aqui, por favor? Muito orgulho. Glória a Deus. Avó, olha, vocês, eu vou dar só um conselhinho aqui. Cuide dos seus netos, mas cuide igual a mãe cuida, viu? Seja exigente um pouco igual a mãe. Não seja super avó. Não faça os gostinhos do seu neto, não. Eu falei, parece que as avós amam mais, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho com muita gente, né? E a gente tem experiências. Eu estou trazendo aqui prática, mais prática de que experiência, mais que teoria. Então, quase que 90% dos problemas que passaram pela minha mão, com jovens que tiveram problemas com droga, dependência química, crianças, jovens que tentaram, né, dar cabo na vida, enfim, um monte de coisa ruim, irmãos, perderam os pais, tiveram abandono e foram criados por avós, né? Infelizmente eram avós talvez que não eram cristãs, avós que não tiveram oportunidade de ser orientada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também usa vocês. E nos usa para quê? Para que a gente venha orientar conforme a ciência nos condiciona. Nós temos que ter esse equilíbrio. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, maltrato, superproteção, irmão, cuidado com superproteção. Trate o seu filho como tem que ser tratado. Às vezes a gente trata o nosso filho de 10 anos, 12 anos, como se fosse um bebê de 1 ano, de 6 meses. Não pode ser assim não. Essa superproteção atrapalha o crescimento espiritual, emocional do seu filho. Amém? É tanta coisa aqui, né, gente? Injustiça, só o que tem é injustiça com as criancinhas, né? Injustiça, separação dos pais. Isso é uma coisa que não é para ser comum, mas está sendo muito comum, né? A separação dos pais traz muito transtorno para os filhos. A gente está orientando para quê? Porque tem casais novos aqui, né? Pessoas que estão iniciando a sua vida. Então casamento, irmão, é para ser para o resto da vida mesmo. Eu tive meus atropelos na vida. Vocês que me conhecem a minha história, né? Bom seria que não fosse daquele jeito, mas foi. O Deus que nós servimos, Ele nos perdoa de todo pecado. Ai daquele que tente atirar uma pedra em mim, que eu atiro 2. Ninguém tem esse direito, né? Quem não tem, quem tem pecado que atira a primeira pedra, né? Então, a separação não é bom, irmãos. Por isso que antes de casar, a gente tem que refletir, a gente tem que planejar, sabe? Tem que fazer uma autoanálise se for preciso. Veja quem é, até os pais do seu namorado, do seu futuro esposo. Tudo isso é importante para que o seu casamento seja eterno. Essa é a verdade. Porque infelizmente uma separação traz transtorno para os filhos. Sim ou não, jovens? Está até bom a igreja assim, né? Outra coisa, rejeição. Quem já foi rejeitado quando criança? Amém? Alguém foi rejeitado? Eu nunca fui, graças a Deus. Todo mundo me queria, né? Mas algumas pessoas aqui já foram rejeitadas. Tudo que eu estou falando aqui, fica intercedendo, orando. Porque o Espírito Santo está presente nesse lugar. O diabo não gosta que fale de família. Você não tem nem ideia. Bullying, gente. Tudo isso aí constrói feridas dentro de uma criança. O próximo vídeo. Irmão, por favor. Então, as feridas emocionais também são causadas depois de adultos. Isso aqui, gente, a gente está, sabe, fazendo o que aqui? A gente está descobrindo onde é que está os nossos defeitos. Onde é que estão as portas abertas que muitas vezes nos traz problemas emocionais dentro de nós. Quantas vezes esse cara aqui que você está falando com 50 e tantos anos, quase 60, tem hora que está tão triste, angustiado. São feridas, irmão, que estão dentro de nós. São coisas que não é questão de eu não ter resolvido, mas que marcaram a minha vida. Que marcaram a minha vida. Se eu não tivesse Deus, eu digo até para Darlene, se tu não tivesse Deus, tu estava lascada. Uma expressão até bem cearense, né? Porque Deus tem cuidado dessa mulher.
né? Eu passei trabalhando assim na casa do casal aqui uns 40 dias, né? Eu ia para lá, tomava um café, aí fazia uma coisa, outra ali, conversava, né? Fazia uma dinâmica com eles. A gente começa então a perceber, poxa, como tem pessoas do nosso lado que precisam ser cuidadas de outra forma, né? Aí eu comecei a perceber como Deus é bom na nossa vida, né, irmãos? Só Deus é que muda o nosso comportamento, o nosso caráter, né? Só Deus, irmão, que muda o nosso comportamento e o nosso caráter. Então, irmão, quando as feridas infelizmente não são construídas quando criança, elas são adquiridas depois de adulto. A decepção no casamento, né? Decepção no casamento. Às vezes a gente se decepciona depois de casado. Poxa vida, né? Como a Rosinha, né? O nobre irmão Cícero se emocionou, se alegrou porque a cabeça dele, né, amanheceu cheia de marcas de beijo. Eu pensei que você estava emocionado porque a sua cabeça estava cheia de cabelo, né? Então são coisas assim, irmãos. O casamento, irmão, às vezes a gente planeja uma coisa, mas é outra completamente diferente daquilo que a gente planejou. Não pense que a sua esposa vai ser a mesma esposa para o resto da vida. Não pense que o seu esposo vai ser o mesmo esposo para o resto da vida. Você tem que amar muito ele e ele também tem que amar muito você. Ambos têm que se amarem muito, porque vem as rugas, né? Vem os problemas normais de todo o casamento. Nem sempre você vai olhar para sua amada e vai querer abraçar ela. Tem hora que você vai olhar para ela e você vai querer correr a léguas dela. E vice-versa, irmãos. É verdade. Eu digo para minha esposa a mesma coisa. Olha, tem hora que eu olho para você, eu saio correndo, né? Mas não causa nenhum problema. Eu não brigo. Eu vou brigar, irmão? Tu vai brigar, Rafael, por conta disso? Eu não, né? Nada. Eu vou até a loja de flores, né? E compro umas flores e mando para ela, irmão. Faça isso com a sua amada, irmão. Então, às vezes, irmão, o casamento não é o que nós esperamos, mas se a gente não administrar o nosso casamento, o que vai acontecer? Que mais tarde nós vamos ter problema na família. Amém? Separação, a gente já falou, a separação traz isso, a gente não quer que isso aconteça. Por isso que a gente está treinando, capacitando, sabe, irmão, não só a família, mas um grupo fortalecido, para que haja entendimento, para quando alguém estiver aqui com um problema, que a gente abrace essa pessoa, para que a gente venha tentar resolver essa pessoa. Se eu tivesse abraçado, se eu tivesse sido orientado, eu tinha resolvido tantas situações minhas no passado. Eu sei que muitas pessoas aqui também teriam sido, né, resolvidas no passado por conta de algum problema. Então, eu estou colocando aqui à minha disposição para vocês. Se vocês quiserem conversar conosco, a gente está com pouco tempo ainda, mas a gente quer trabalhar nessa área, irmão. Ajudar nessa área, né? Fazer essa orientação que nós precisamos tanto, porque às vezes você nem se entender se entende. Um sonho não realizado, irmão, o sonho da casa própria, o sonho do carro, o sonho da empresa que tanto você sonhou, não deu certo. Você não tem nem ideia, mas quantas pessoas hoje estão no leito do hospital, frustradas porque a firma quebrou. São feridas, nós estamos falando de construções de feridas que estão dentro de nós. Pessoas que são marcadas, irmão, por decepções. Conflito entre pais e filhos. Sabe, graças a Deus eu nunca tive esse problema com meus pais. Mas a própria Bíblia nos diz, né, quando a gente tem um entendimento maior, irmãos, com os nossos filhos e vice-versa, os filhos têm um entendimento maior, cuidam dos pais, vocês vão ter vida prolongada, cara. Os seus dias vão ser mais prolongados. Sabe quantos anos a mãe da Zelma está lá em casa? Está lá. Está com 95 anos. Aí tem duas irmãs dela lá, tem ela. Hoje ficou cheio de gente lá, família, cuidando da mãe. Sabe o que é isso, irmão? Foi frutos, foi o que ela construiu, foi o que ela construiu na vida dela. Ela teve um só casamento. E aos 45 anos ela perdeu o esposo, né? E ela continuou cuidando das 12 filhas. Filhas e filhas, era tanta gente. Ela permaneceu ali, mãe. Ela não quis saber de outro casamento. Você está me entendendo? O que resultou nisso aí, irmão? Um amparo. Porque uma coisa é você estar agora aqui, outra coisa é você estar velhinho. Sabe-se lá se você vai ter alguém para cuidar de você.
E lá faz fila de gente para cuidar dela, irmão. Não foi preciso botar em nenhum asilo, né? Você está entendendo? O interessante da gente não ter esse conflito entre pais e filhos. Pais e filhos precisam ser orientados. Pais e filhos precisam ser amigos acima de tudo. Porque a boa amizade do filho com o pai não é aquela que você fica passando a mão em cima dos defeitos que o seu filho tem. Um bom pai exorta, uma boa mãe exorta. Sabe, você não pode dividir a administração. A minha mulher falou isso, mas eu não concordo. Se a sua mulher deu uma ordem em casa, irmãos, se o seu esposo deu uma ordem em casa para o seu filho, não desmereça o que ele falou, porque senão você vai desmoralizar a autoridade dele. Se vocês não estão concordando, vão para o quartinho de vocês e discutam a situação do filho de vocês. Porque é muito comum isso, sabe? Eu quero dar um celular para o meu filho. Aí a mamãe diz bem assim, não, celular não. Ele não está em idade de celular. Aí o pai diz bem assim, ele está sim, ele precisa de um celular para estudar. Se venda, né, que ele não vai estudar muito, né? Não, mas ele tem... Aí começa um conflito por conta de um celular. Irmãos, vocês casais precisam se entender nessa questão. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Porque daqui a pouco vai causar uma ferida, você não tem nem ideia como isso marca um tempo, marca um ano. Eu sei que aqui dentro dessa igreja está cheio de pessoas com algumas cicatrizes, aliás, feridas, nem cicatrizes tem. Tem feridas que precisam ser tratadas, irmãos. Que começaram ainda como infância, e alguns começaram depois de adulto. Porque são conflitos que geram feridas até dentro da igreja. Se tem uma coisa que não era para acontecer e que acontece muito, dentro da igreja, às vezes é um lugar de ferir as outras pessoas. Você sabia disso? Dentro da igreja, infelizmente, tem sido lugares onde você tem sido ferido por outras pessoas. Por quê? Porque não compreende a outra. Não compreende nem ele, né? Às vezes nós temos que compreender a outra pessoa. Às vezes nós somos, irmãos, feridos por conta de uma palavra lançada sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Irmãos, se você tiver ideia quantas palavras contrárias foram lançadas na minha vida, me entristece. Me entristece, mas nunca me derrotaram. Nunca, porque eu nunca permiti que ninguém viesse me neutralizar, me entristecer por conta de uma palavra contrária. Irmão, não gostei da palavra. O problema é teu, né? Irmão, não gostei da tua roupa não, tá só misericórdia. São detalhes, irmão, que dentro da igreja acontece, que na rua o povo não está nem aí, irmão. O cara chega num baile desse aí, né? Um baile desse aí, que roupa bonita, cara. E aí, meu irmão, né? As pessoas, e a roupa é feia, irmão. A roupa é feia. Mas você é homenageado, você sabe, as pessoas te tratam bem. É isso que a gente tem que entender. Igreja é comunhão, irmão. Igreja é amor. A gente tem que suportar um ao outro. Você está me entendendo? Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém? Tem alguém que veio pela primeira vez? Oi. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Fala bem alto. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Seja um bom filho para sua mãe. Então a vida é assim, irmãos, é de comunhão, é de coisas simples. Às vezes você faz uma confusão para fazer um culto. A gente não precisa disso, a gente precisa de ter relacionamentos. Relacionamentos. Porque às vezes a gente tem um bom relacionamento, às vezes também dentro da igreja, mas lá fora a gente não tem nada a ver, o nosso relacionamento muda completamente. E lembre-se sempre, irmão, que está cheio de pessoas olhando vocês. Lá fora está cheio de pessoas olhando o seu comportamento. É o seu comportamento que vai mudar a história. Amém? Então, ferida de um filho. O que mais? Ferida de um filho, né? Então essas são as feridas que são construídas depois de adulto. Tem muitas outras coisas que constroem feridas, irmão, que estão dentro de nós.
E a maioria delas começaram ainda quando criança, se não começaram quando criança, estão começando depois de adulto. E é para isso que a gente está aqui, tentando impedir que depois de adulto, elas fiquem dentro de você. Amém, irmãos? Quem está disposto a curar suas feridas, levanta a mão. Amém. Eu sei que vocês têm ferida dentro de vocês, que precisam ser saradas. Irmão, tem um vídeo aí, pode passar o vídeo? Vê se já tu sabe qual é o vídeo. A gente vai passar um vídeo meio forte, como um pai tem que ser, ou como uma mãe tem que ser com o seu filho. Alguns concordam, outros não, né? Pode passar, estou falando aqui, mas pode passar. Esse vídeo o vídeo é bem pequenino. Sabe o que está acontecendo hoje? Que os nossos filhos estão manipulando, estão querendo, tomar a posição do pai e da mãe, às vezes, dentro de casa. Não são todos, né? Mas uma grande maioria é isso. Eles decidem o que querem, eles querem fazer o que querem, eles querem comer o que querem. Eles fazem um cardápio dentro de casa. Eu que não como ovo, eu só como isso e aquilo. E começa desde 3 anos de idade. A gente só vai ter um crescimento espiritual, irmão. A gente só vai ter uma família madura quando a gente perceber que nós precisamos ser duros como Deus é duro também. Eu não sei quem criou essa visão que Deus é bonzinho demais. Deus é justo, é justiça. A palavra do Senhor não diz, Deus exorta aquele que Ele ama, irmãos. Aí nós estamos vendo a exortação de um pai. O menino estava cobrando dele amor. Por que eu tenho que te amar? Né? Por que eu tenho que te amar? Não, irmão, não é isso. Nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade, principalmente quando pai e como pai. E cabe a cada um de nós cuidarmos dos nossos filhos, independentemente de você dar amorzinho para ele. É meio duro falar isso aí, mas eu prefiro falar isso para o meu filho, porque eu criei meus filhos assim, na dureza. Eu nunca tive oportunidade de não dar nada para os meus filhos. E já falei várias vezes dos meus filhos aqui, aonde eles chegaram. Para a glória de Deus, irmãos, eu sempre acreditei que um servo de Deus, ele consegue estar em lugares altos, porque o Senhor Deus nos condiciona a isso. Independentemente de você ser branco, preto, pobre, rico, não importa. Mas Deus tem o melhor lugar para cada um de nós. O meu filho foi expulso do SOS, escola de computação na época, o SOS que era uma escola de ponta aqui. Ele foi expulso porque não tinha dinheiro para pagar. Ele ama computação, né? E depois ele foi para um cursozinho bem básico, mas ele não tinha dinheiro para pagar, e nem eu tinha, eu não sabia nem o que ele estava fazendo escondido de mim. O que aconteceu? Que ele estava entregando panfleto lá no Norte Shop, e alguém me liga, Mauro, o Ramon está entregando panfleto no Norte Shop. Um dos meus filhos, viu? Aí para quê? Eu falei, não pai, eu estou pagando meu curso. Aí eu fiquei calado, fiquei triste, né, e tudo. Mas eu estava querendo ser bonzinho demais, deixa ele aprender. Mas foi bom a escola dele. Você não tem nem noção, o meu filho, né? O primeiro dízimo que ele ganhou, irmão, ele comprou uma caixa que custa R$1.000. Na época era dinheiro que só, da Fender. Quem é guitarrista sabe que essa caixa é cara. Ele disse, pai, essa é a primeira oferta que eu vou dar para o Senhor, porque eu quero louvar. E tem mais. A gente não tinha nada em casa. Era o trabalhar de Deus. Estava faltando comida. E o cara compra uma caixa de R$1.000. Ele trabalhava numa empresa, irmão, que ele orava pelo cara todo dia. Essa empresa é a empresa que administra o Detran daqui do estado do Ceará. A fábrica de informática, né? Esse camarada estava começando e ele chamava o meu filho uma vez no mês para trabalhar para ele. E ele foi crescendo, 1 ano, 2, 3 anos. Isso já se passaram mais de 15 anos ou mais. E essa empresa foi crescendo. E essa empresa foi premiada como uma das maiores empresas do Brasil, né? E o meu filho foi capa da Veja, na época, né? Foi capa da Veja. E eu não sabia, eu não estava vendo nada, né? Porque eu estava tão distante dele. Aí eu só vi os resultados, né? O meu filho hoje, graças a Deus, vive muito bem.
O meu filho, uma vez, ele queria tomar leite. Ele gosta tanto de leite, até hoje ele gosta de leite, muito leite. Gosta muito de leite mesmo, toma muito leite. E eu lembro que em casa tinha um negócio de leite, um saquinho daquele de leite. Ele tomou uma caixa, ele tomou um copo, tomou 2. E de repente a mãe dele teve que bater nele, porque ele queria tomar o leite todo e não queria repartir com os irmãos. Aí feriu ele aquilo, né? Porque ele não podia tomar o leite que ele tanto queria, né? E nós tínhamos mais 3 meninos para dar de comer. E ela fez ele tomar o leite todinho, que ele provocou o leite. Tu lembra que tu tem 3 irmãos para dividir teu leite, né? Tu quer tomar o leite sozinho, cara? Né? Uma educação meio grossa, né, irmão? O meu filho hoje o meu filho, ele faz parte da comunidade Quero Viver. E ele está me orientando muito aqui. Ele vai ser indicado a pastor. Ele já veio aqui na igreja, já tocou aqui já. Ele é músico, né? E ele cuida de 100 levitas, irmãos. Eles começaram a igreja há 8 anos atrás. Esses jovens cheios de conflitos. Igual esse moço que apareceu aí, irmão, com o pai. Eram 80 jovens, cheios de conflitos. Hoje essa igreja tem 1.500 jovens, faz 3 cultos no domingo. O meu filho cuida de 100 levitas, 100 músicos, né? E tem 2 igrejas no Brasil, só tem 2, uma aqui e outra lá em Foz do Iguaçu. Eu me emocionei porque a história dele é forte. Eu falei só a história do leitinho, mas tem outras coisas. Né? O cara ganhar o primeiro celular, o ladrão roubar, né? Ter que dividir uma pizza para 22 jovens, né? E eu sem dinheiro, sendo provado na pior época da minha vida. Mas o interessante é que Deus exalta, e eu acho que Deus exaltou ele, irmãos, quando ele comprou aquela caixa, Rafael, para louvar a Deus. Irmãos, passa o próximo. Irmãos, tudo que eu estou falando aí nos fere às vezes. As feridas marcam a nossa vida. Eu não tenho ferida, eu estou só me emocionando aqui. Mas o meu filho ficou com a ferida. Marcou ele não tem filho. Ele não quer ter filho. De jeito nenhum. Ele cria 7 cachorros, aqueles cachorros pequenininhos, alguém sabe o nome? Caro que só. Orsai, né? Ele cria 7 cachorros, irmão. Talvez eu fui grosso demais, a mãe foi grossa demais com ele, mas ele não quer ter filho. De jeito nenhum. Os outros aí já estão cheios de menino, né? Nós temos vários netos, mas ele não quer ter, porque eu sei que ele ficou com a ferida. A esposa dele, que é levita, é cantora, canta muito bem, né? Ela também não quer ter filho, porque ela foi marcada com uma ferida na infância. Ela era espancada dentro do ventre da mãe dela, pelo padrasto, né? Espancava ela desde pequena. E essa menina nasceu e vendo a mãe ser espancada pelo padrasto. Vendo a mãe ser espancada pelo padrasto. E o tempo passou, meu filho conheceu ela, ambos se conheceram virgens, e casaram com o propósito de um cuidar do outro. É forte, irmão. São feridas que marcam a nossa vida. É por isso que eu quero que você entenda que esse culto que a gente está fazendo aqui, a gente faz culto de celebração, a gente pula e se alegra na presença do Senhor Jesus, mas vai ser o conhecimento, vai ser a gente entendendo, cada um de nós, os nossos sentimentos, que a gente vai crescer na presença de Deus, porque você vai sentir que há algo dentro de você que precisa ser consertado, alguém que você machucou, alguém que você está machucando, alguém que precisa do seu amparo. Como tratar as feridas, irmãos? Tratar ferida emocional não tem remédio em farmácia, não. O remédio está dentro da igreja. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise lhe dá uma ajuda nisso tudo. Mas o remédio, o diagnóstico perfeito, irmãos, está em Jesus.
Ele é nosso psicólogo, Ele é nosso médico, Ele é nosso psiquiatra, Ele é o médico dos médicos. E somente Jesus pode nos curar. E se tiver algo dentro de você, aqui que precisa ser tratado, você vai ser tratado hoje. Identifique as suas feridas, irmãos. Identifique as suas feridas. Às vezes a gente é tão duro com nós mesmos que a gente quer dizer que a gente não tem problema, não é? Às vezes a gente é tão duro conosco que a gente diz que eu não tenho problema, irmão, não tenho ferida. Já tem, irmão. Só o fato de você dizer que não tem, já tem. Ninguém é perfeito aqui, irmãos. Identifique as suas feridas para você tratar as suas feridas. Amém? Ah, pastor, eu não consigo ficar de boca calada, é uma ferida. Ah, eu não consigo ver alguma coisa errada que eu vou lá e falo. É ferida às vezes também, irmãos. Irmãos. Ah, eu não abençoo a obra, eu não ajudo as pessoas. É ferida também, irmãos. São feridas, são janelas que estão abertas dentro de você que você precisa fechar. Deixar as queixas de lado, irmãos. Deixar as queixas de lado. A gente fala tanto, viu, Diogo? A gente fala tanto. Irmão, eu sou tão decepcionado às vezes com as pessoas que eu fico assim, tem hora que eu vou parar. É de eu falar com o irmão dizer que não consegue, que não tem força. Pelo amor de Deus. Ainda há pouco foi citada aqui a guerra da Ucrânia e da Rússia. Existem pessoas morrendo. É fim de tempo? É fim de tempo, é um fato. Jesus está voltando, é um fato. Mas existem pessoas morrendo, inocentes. E tem irmão entre nós que está reclamando, irmão, porque está ganhando pouco. Está ganhando pouco. Eu vou falar. Eu falo, né? Sabe quanto eu ganhei esse mês? R$500. Tem mês para mim que é bom, mas esse mês foi ruim. R$500. Aí eu passei o cartão. Aí teve as taxas tudinho, né? As despesas, me sobrou R$80. Mas eu venho passando. E bem, viu? Nós temos uma parceira aqui que é a Chil. Deus está fazendo algo na vida daquela mulher. Aí ela nos ajuda. Faz tempo que ela nos ajuda o projeto lá. E ela manda todo mês uma quantia. Já adoeceu. Já fez cirurgia, né? Já pegou corona. Meu Deus do céu, será que essa mulher está adoecendo para a gente orar por ela? Está entendendo? Mas Deus, para socorrer a gente, Ele faz qualquer coisa, irmão. E Deus não tem deixado faltar nada para nós. E às vezes as nossas feridas que nós estamos construindo são por conta exatamente do nosso eu. De nós mesmos que gostamos de ser feridentos. Se a gente passar para o outro aspecto, que é a lepra, né, irmãos? Né? Que era a lepra de Naamã. O que mais incomodava Naamã talvez não fosse a lepra exposta, mas sim o caráter dele. E é esse caráter, irmão, que muitas vezes tem nos adoecido. Amém, irmãos? Deixa as queixas de lado. Para de reclamar em nome de Jesus. Ocupar suas mentes com coisas novas. Eu estou falando aqui a cura das feridas. Você está me entendendo? É um culto meio diferente, viu, irmãos? Eu só gosto de pregar assim. De vez em quando a gente prega no fogo, mas eu quero que vocês entendam algo, né? A mãe da Manu, eu senti nos olhos dela, no olhar dela, eu gosto muito de olhar na raiz dos olhos de vocês. É uma coisa minha, eu gosto de compreender a pessoa, eu gosto de olhar aqui na raiz, aqui é o nariz. E eu olhei na raiz do olho da mãe da Manu, e eu vi ela tão feliz quando ela estava fazendo o saciar. Né? Ela estava parecida uma menina, às vezes não se percebe, né? E vocês também estavam tão bem ali, meu Deus do céu, como é que a gente consegue reunir pessoas para estar com um monte de criança rodando, feito menino, né? Porque havia a presença do Espírito Santo, né? Quer curar ferida, irmão? Ocupe a sua cabeça com alguma coisa.
que seja boa para o próximo. Mas não, vou ficar em casa, eu não vou me meter com o irmão, com a irmã, não. Irmão, vamos se juntar, vamos se fortalecer, amém? Vamos nos fortalecer cada vez mais, deixar as queixas de lado, deixar as picuinhas. Nós precisamos estar juntos para que nós possamos nos fortalecer. Ninguém aqui vai passar necessidade, irmãos. Ninguém aqui vai passar fome. Ninguém aqui vai ficar com a luz cortada. Eu não estou dizendo que vou pagar a luz de ninguém não, mas eu tenho certeza, se tiver alguém entre nós que esteja passando pela uma situação, cabe a nós, irmãos. Vamos falar com o pastor Marconi? Para quê? Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja, são vocês. Cada um de vocês aqui é uma ferramenta para abençoar o próximo. Eu compartilho com as outras pessoas tudo que eu ganho, irmão. Sou tão besta. Eu compartilho, eu gosto de compartilhar. Não estou querendo me exaltar com isso, não. Mas se eu tivesse mais coisas, eu dava para as pessoas. Eu vou guardar para quê? Você está me entendendo, irmão? Faça as coisas. Ocupe a sua mente com coisas. Suporte um ao outro. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz: suportai-vos uns aos outros, o irmão falou ainda há pouco, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É o perdão, irmão. A cura das feridas está relacionada ao perdão também. É suportar, é perdoar. Quem não perdoa, tem dificuldade de amar, meu irmão. Quem não perdoa, tem dificuldade de amar, não consegue amar, é mentira. É mentira, se você chegar aqui comigo, irmão, não perdoa, o meu coração é duro, então você não ama, irmão. Ou então o que está guardado dentro de você ainda precisa ser tratado. Ninguém quer condenar ninguém. A gente quer sarar as feridas, ajudar você a sarar suas feridas. Essa questão de você querer mudar uma pessoa para você gostar dessa pessoa, você não vai mudar nunca. Não tente mudar ninguém para amar você, que você não vai mudar. E outra, irmão, aceite Jesus. Quem quer aceitar Jesus hoje aqui? Levanta a mão. Tratar as feridas, curar as feridas, é aceitar Jesus e perdoar uns aos outros. Irmãos, esse texto aqui ele é tão forte. Ele é tão forte, irmão, que eu acabei de ler. Essa briga entre os dois irmãos, Esaú e Jacó, que começaram exatamente pela imparcialidade, pela superproteção do pai gostar mais do filho, Jacó, o Esaú, e a sua mãe gostar de Jacó e o pai gostar de Esaú. Deus não habita em imparcialidade. Deus não habita em divisão. Quem pagou a conta, irmão? Quem pagou a conta? Os filhos. Os filhos porque foram mal administrados. Ah, mas não foi Isaac, né? Não foi filho de Abraão? E aí? Satanás, irmãos, infelizmente ele está à procura daqueles que estão no caminho certo. Nós somos a geração futura, nós que seremos responsáveis, irmão, de gerar gerações que venham glorificar o nome do Senhor Jesus. E o diabo não gosta disso. Os irmãos fazendo as pazes, depois de 20 anos fizeram as pazes, né? Foi mais ou menos isso. 20 anos, essa confusão gerou 20 anos. Se nós, preste atenção no que eu estou dizendo, se nós trouxermos isso para a nossa realidade hoje da igreja, isso acontece dentro da igreja, sim ou não? Coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, irmãos, feridas que não foram curadas, trouxeram consequências futuras. E quem teve que consertar isso aí foram os dois irmãos. Foi Esaú e Jacó. Os dois consertaram o que os pais fizeram. Portanto, filhos, eu ponho maior fé em vocês. Portanto, vocês, filhos, né? Os jovens, eu ponho maior fé em vocês. Porque vocês que vão ser a geração futura, eu ponho maior fé em você, irmão. Você que é a geração futura dessa igreja.
É o que nos motiva a estar aqui, são os jovens que tem aqui, porque eu confesso para vocês, que se só tivesse pessoas da minha idade, eu não estaria aqui. E aí, pastor, e nós? Deu jeito de vocês, irmãos. Eu trabalho com propósito, não, Rafael? A gente tem que trabalhar com propósito, com amanhã, irmãos. E Satanás sabia disso. E Jacó tinha um propósito. Era gerar outra nação. Era a nação de Israel, não era isso? A Bíblia fala, irmãos, em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Então Esaú correu ao encontro e abraçou e lançou-lhe sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Naquele momento, nesse momento aí, irmãos, acabou tudo. Acabou as feridas, acabou as frustrações, acabou o medo, acabou tudo. Jacó estava com medo daquele encontro. Ele estava com medo de encontrar o seu irmão Esaú, porque sabia que Esaú gostava de confusão, que era perito em caça. Mas Jacó não, era mais prendado, era um menino de casa. Mas foi preciso que o tempo ensinasse para eles que eles eram irmãos acima de tudo. Embora esse encontro, irmão, não aproximou eles para o resto da vida, mas eles consertaram naquele momento, né, o que eles fizeram de errado no passado. Vocês conhecem a história toda, né? Naquele encontro tudo acabou. Jacó seguiu o seu caminho, Esaú seguiu o seu caminho, e as feridas foram tratadas. Irmão, quando nós não tratamos as nossas feridas, elas geram outras feridas. Já estou terminando, viu? São 8h05. Elas geram outras feridas. Vocês pensam que isso é brincadeira, é? Tu sabe quantas enfermidades a mãe da Zelma tem? Ela vai morrer no dia que for para Deus levar ela, né? Ela tem 95 anos. Ela tem uma idade bem boa, não tem não? Bem avançada, mas está com o cérebro perfeito. Ela não tem diabetes, ela não tem nenhum problema renal, não tem colesterol alto. Estão dizendo que o coração dela está um pouco assim também, né, meu amigo? 95 anos, perfeitinha. Sabe por quê? Porque não criou ferida. Não criou ferida, irmãos. Fobia, medo, anemia, depressão, artrite, asma, obesidade, câncer, gastrite, diabetes, tudo é causado, infelizmente, por feridas emocionais. Às vezes você come, quer comer muito. Às vezes você tem algo que precisa ser, né, tratado na sua vida, irmão. Ah, mas porque eu como porque eu gosto mesmo, nem sempre, né? Não é normal você comer além da conta. Você entende o que eu estou falando? Né? Deus está nesse negócio, amém, irmãos? Então a gente trabalhou aqui hoje como culto da família. A minha maior preocupação com a nossa igreja, em nome de Jesus, irmãos, é que a gente venha ter conhecimento. Eu sempre preguei aqui, não foi a primeira nem a segunda vez que eu preguei sobre o conhecimento que Israel tem, que condicionou Israel ser top em tudo. Tudo que vocês imaginam, tudo que tem aqui dentro dessa igreja, tem a mão do judeu. Tudo. Área jurídica, né? Tudo que você imaginar na vida tem a mão do judeu. Por quê, irmão? Judeu tem conhecimento. Ah, pastor, conhecimento vai me levar para a glória? Vai. Porque quem não tem conhecimento não vai para a glória. Vai fazer besteira uma atrás da outra, vai perder a salvação. Amém? Amém, irmão? Queria que vocês ficassem de pé. Entenderam a mensagem? Foi um pouco diferente assim dos irmãos, mas a gente vamos se acostumar, né? Vamos se acostumar a trazer esse tipo de culto para a igreja. Eu estou tão feliz porque a igreja está tão cheia hoje, não é não?